Olá, sou Fernando Leonide e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre expressões regulares no PHP. Dando continuidade ao nosso projeto de pesquisa de CEP, o nosso projetinho já está funcionando, né? Ele traz aqui o CEP, aqui trocando de CEP 18.135.300. Opa, 18.135.300. E ele traz o CEP aqui da minha casa de São Roque. Ótimo. Porém, se alguém por algum motivo colocar um underline aqui, ele vai dar um erro. Se alguém por algum motivo colocar um mais aqui, vai dar um erro. Está errado realmente o CEP, né? A gente podia tratar isso, né? Ou se colocar um espaço, em vez de 1835 espaço 300, vai dar um erro. Aliás, mesmo que colocar traço aqui, colocar um espaço antes, dá erro. Ou se ele colocar espaço depois, também dá erro. Então, como que eu faço para tratar isso, né? Alguém poderia falar assim, não, mas faz isso no front, faz no front, mas tem que fazer isso no front, tem que fazer isso no back, porque às vezes você não vai ser você como programador, talvez você só vai trabalhar no back ou só vai trabalhar no front. Você não pode depender que o front tenha feito uma boa validação, né? Seu back tem que estar também prevendo isso. Mas beleza, vamos ver como que a gente faz isso então. Então, o que eu quero, na verdade? Então, o que eu posso querer é o seguinte, quando vier um underline aqui, ele apagar esse underline. Mas se ele manda para API somente o número e aí não tem um problema. Então, o que eu faço? Aqui eu peguei na linha 12, eu estou pegando o CEP. O que eu vou falar então? Vou fazer assim, ó, CEP. Você vai receber da função replace, str replace, a gente vai pedir para ele procurar o underline. E quando ele achar underline, substituir por nada. Onde que ele vai procurar esse underline? Ele vai procurar na variável chamada CEP. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, o que estou falando aqui entre as aspas é o seguinte. Pega a variável CEP, encontra o underline e substitui por nada. Ou, em outras palavras, deleta. E armazena novamente na variável CEP. Show de bola. Vamos ver como ficou. Salvei. Vou colocar um underline aqui. Né? Vou dar um F5 aqui para atualizar primeiro. Vou colocar um underline. E traz o CEP, ó, não deu erro. Agora, se eu colocar aqui um mais, vai dar erro. Então, o que a gente pode fazer aqui? Fazer outra vez a mesma coisa, ó. Só que no lugar do traço, manda procurar o mais. Aí a gente vem para cá, atualiza e coloca um mais aqui. E repara que não traz mais erro, ó. Vamos deixar sem CEP aqui, ó. 1835 mais 300 traz o CEP. Mas se alguém digitar o espaço que a gente falou aqui, que dá erro ainda. Então, novamente, eu vou ter que fazer isso. Copio isso aqui. E falo, ó, acha o espaço, substitui por nada e devolve para a minha variável. Então, agora, dando um F5 aqui. Agora eu vou colocar ó, com espaço, ó, e vem o dado, ó. Vou começar de novo, ó. 1835, espaço 300, espaço, 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 espaço. Não dá mais erro, tá? Beleza. Só que isso fica incoerente se vocês forem ver. Porque se eu quiser pegar vários outros caracteres, ou pegar qualquer tipo de caractere, isso aqui fica enorme. Então, o que acontece? Quando eu trabalho só com string, só com texto, fica difícil de eu localizar o que eu quero. E repare que aqui tem um padrão. O que eu estou localizando? Tudo que não é número. O padrão é não é número. E quando eu quero trabalhar com texto, com string e achar padrões de texto, eu uso expressões regulares. Então, o que seria uma expressão regular? Nada mais é do que padrões de texto que eu encontro, ou que eu procuro, ou ainda que eu valido. Tudo bem? Ok. Então, para a gente entender um pouquinho
sobre expressões regulares, eu vou acessar o site chamado Piazinho, piazinho.com.br. É do Aurélio Marinho Jargas, né? É um livro que ele fez, só que o que eu vou usar aqui, na verdade, é um site que ele criou para a gente testar nas expressões regulares. Na verdade, ele criou para acompanhar o livro, né? Então, eu cliquei aqui, ó, exemplos interativos, e clique aqui para usar os exemplos interativos. Aqui ele fala até a página do livro que ele está dando de exemplo. Mas para nós, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apagar. Tem outro site, só que eu achei ele mais simples aqui, tá? A gente vai fazer, ó, vou colocar meu CEP aqui, 18.135.300, 18.135-300, 18.135 underline 300, 18.135 mais 300, 18.135 barra 300, 18.135 espaço 300, 18.135 300 espaço, espaço. Beleza, já dá para a gente testar com isso. Como funciona? Aqui é o texto que eu tenho. Aqui no lugar verde, amarelado, aqui é onde eu vou criar minha expressão regular e aqui é meu resultado. Então, como que eu faço expressões regulares? São textos mesmo. Então, por exemplo, se eu colocar zero, ele está procurando todo o caractere zero no texto. Então, ele selecionou aqui do lado direito. Ó. Então, se eu falar assim, seleciona para mim o 1. Então, ele seleciona todo 1. Seleciona para mim tudo que é 18. Então, ele seleciona os 18. Seleciona tudo que for 18, 1. 18, 1. Seleciona tudo que for 35. Ó. Seleciona tudo que é 33. Seleciona tudo que é 53. Então, beleza. Seleciona espaço, ó. Os espaços. Deu um espaço ali, não dá para ver, mas deu um espaço. Show de bola. Mas aqui, no caso, eu não quero selecionar os números, né? Ou, aliás, para selecionar todos os números, como que seria? Teria que criar uma lista de caracteres. Então, se eu colocar 0, é só o 0. Se eu colocar 1, ele vai tentar selecionar tudo que é 0 e 1. Então, como que eu faço uma lista de caracteres? Através de uma lista que é feita por colchetes. Nas expressões regulares, a gente tem uns caracteres que a gente chama de metacaracteres. Esses metacaracteres, eles têm como se fossem alguns poderes, vamos dizer assim. E um dos primeiros metacaracteres que estou mostrando para vocês é esse colchetes, que serve para mais nada do que para criar listas. E as listas, ele está baseado na tabela ASCII ou na tabela UTF. Então, vou falar assim, ó, quero do caractere 0 até o 9. Até dentro da lista é um traço. Então, até o 9. Então, repare que ele selecionou tudo que é número, ele deixou de fora tudo que não é número. Então, é quase isso que eu quero. Na verdade, eu quero o inverso, né, que seria tudo que não é número. Então, como que eu posso negar essa lista? Eu venho aqui e coloco um acento circunflexo. Aí eu falei, ó, quero tudo que não é número. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui, vou pedir para achar esse texto e substituir por nada, né? Substituir por nada, no caso seria excluir. Então, vamos lá? Porém, o str replace não funciona. Então, nesse caso, eu vou ter que usar outra função do PHP, que é o preg replace. Aí ele, para que serve? Ele serve para trabalhar do mesmo jeito que o str replace, só que com expressões regulares. Então, a primeira coisa, eu coloco o texto que eu quero achar. O texto que eu quero achar eu vou colocar entre aspas, seguido de duas barras. As barras significam expressões regulares. Tá? E eu vou colar aqui o que eu fiz lá no site do Piazinho. Então, estou falando assim, acha tudo que não é número. Em outras palavras, acha tudo que não é número. Substitui por nada, ou seja, deleta. Onde que ele vai procurar isso? Na variável CEP. Então, agora sim está funcionando isso aqui para todos os caracteres. Então, quer ver? Vamos aqui Vamos atualizar. E vamos colocar 1835 mais 300. Se eu colocar em vez de igual, se eu colocar parênteses, se eu colocar espaço aqui antes e depois, tá vendo? Então ele já está formatando, é como se estivesse formatando, uma pequena formatação, vamos dizer assim, né? É como se ele estivesse limpando, na verdade, está limpando tudo que não é
número e ele está trazendo. É tanto que se eu colocar aqui, por exemplo, vários As, ele vai deletar todos esses As por vazio, né? E aí ele traz o CEP que deveria trazer. A intenção aqui, na verdade, não é bem a formatação, a intenção é mais para não dar erro, ou seja, evitar que dê algum tipo de erro. Então, estou limpando ele antes de mandar para a minha API. Tudo bem? Então, a gente usou expressões regulares nesse momento quase para formatar ou limpar uma string. Tá? Porém, se alguém mandar assim, ele não vai excluir. O meu CEP ele é formado por 8 caracteres, 8 números, e pode ou não ter o traço. No caso aqui, ele vai ter 9 caracteres, e ele vai mandar isso para a API. Por que ele vai mandar para a API? Porque o 0 é um número, então ele não vai excluir. Ó. E aí vai dar um erro. Tá? E aí agora, se a gente vai usar expressões regulares para validar. Tá? Então, só que aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar não mais o replace, vamos usar um match. Porém, primeiro vamos construir a expressão regular, porque não é a mesma coisa. Eu não quero achar só os números, eu quero achar números, mas de uma certa quantidade. Correto? Beleza. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Como aqui ele vai passar por aqui e ele vai tirar todo tipo de caractere, o que eu posso fazer aqui? Né? Aqui já está tudo. Acho que está tudo certinho aqui. Vamos colocar esse aqui com bastante espaço, né? Espera aí, vamos colocar assim, ó. Espaço, 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 18, 135, mais 000. Tá, espaço, espaço. Vamos pensar o seguinte, então. O que eu quero que ele selecione, né? Na verdade, agora eu quero eu quero selecionar um CEP válido. Então, como que eu vou fazer? Vamos abrir o colchetes para eu falar que eu quero um número. Então, eu quero um número de 0 a 9. Agora, quantos números pode ter antes do tracinho? Antes do traço pode ter 5. Então, eu poderia fazer assim, ó. Eu quero alguma coisa que tenha 5 números. 1, 2, 3, 4. Então, se a gente ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, ó, está selecionando 5. Repara que em nenhum momento ele selecionou 3. Só selecionou um grupo de 5. Só que repare se eu fizer desse jeito, vai ficar uma expressão muito gigante. Então, o que eu posso fazer? Posso falar assim, ó, eu quero que essa expressão anterior repita 5 vezes. Então, estou falando assim, ó, 5 números. E aí, depois dos 5 números, tem o quê? Um traço. Aí, o traço eu não vou colocar dentro de uma lista, porque eu quero só um traço mesmo. Só que repara que às vezes pode ou não ter esse traço. Então, eu vou colocar uma interrogação. Então, repara que se eu não colocar interrogação, ele só vai selecionar esse caso aqui. Ó. Ele está falando que isso é um CEP inválido, e na verdade não é. Ele é um CEP válido. Então, por isso que eu vou colocar uma interrogação. Show. E aí ele é seguido do quê? Ele é seguido de mais 3 números, né? 0 a 9, então, só que 3 vezes. Beleza, ó, ele selecionou os dois aqui. Tá? Agora, esses dois válidos, eles poderiam, por exemplo, vamos colocar esse aqui válido, ó. Vamos colocar aqui um... Aí, ó. Ele tem espaço aqui. Esse aqui também poderia ser válido, ó. Esse de cima, em vez de ponto aqui, eu vou colocar aqui traço. E vou colocar aqui letras, aqui, sei lá, Fernando. E ele também está dando como válido, ele está achando essa linha, na verdade. Na verdade, na linha eu só quero o CEP. Então, como que eu posso fazer isso? Posso falar que ele inicie e termine com isso, né? Porque aqui também podia ter, sei lá, Fernando e Leonide terminando aqui, ó. Então, como eu vou querer que no meu post aqui vai chegar para mim somente o CEP, então não pode ter nenhuma outra palavra, senão ele vai dar como válido. Então, o que eu posso falar para ele? Ó, que essa expressão regular inicie, toda ela, inicie com
um número. Então, inicie com esse caractere. Então, vamos colocar o quê? Acento circunflexo. Repare que um acento circunflexo dentro do colchete, dentro da lista, significa negar lista, e fora do colchete significa início de linha. Então, repare que só os que estão com início de linha número que foram vistos como válidos. Repare que esse aqui não é válido. Tudo bem? Vou colocar outro válido aqui, ó. Só que agora no final eu vou colocar, sei lá, um nome, por exemplo, FATEC. E que também está dando como válido. Por quê? Porque eu tenho que falar para ele que inicia com isso e termina com isso. Como eu falo fim de linha? Cifrão. Então agora repara, ele está entre o CEP válido. Então, na minha linha só pode ter o CEP válido, ou seja, na minha variável CEP só vai poder ter um CEP válido. Então, o que eu faço? Vou copiar essa expressão regular que eu fiz aqui, voltar aqui. E antes dele mandar pesquisar, para ele não pesquisar um CEP válido, e aí, ó, uma coisa que também não mostrei aqui foi que se eu colocar um CEP com outro zero aqui, ó, ele te dá inválido, porque tem mais de um caractere, ou seja, tem mais dos caracteres que eu falei, que tem que ter 8 caracteres, e aqui tem o quê? 9. Se eu colocar aqui também mais outro número, ó, 2, vai dar como incorreto. Se eu colocar, por exemplo, antes do traço um outro número, ó, 1, já dá incorreto. Então ele já está vendo também a quantidade de caracteres, porque tem que iniciar e terminar aqui. Então eu vou fazer aqui, antes de mandar para a minha API, eu vou dar um if, e aí vou usar a função preg, tudo que começa com preg é para verificar. Aí vou usar o match, ou seja, para casar, né? Aí eu vou falar assim, acha essa expressão regular, lembrando que estou colocando entre as barras, né? Onde que ele vai tentar achar? No CEP. E aí essa função ele vai me trazer verdadeiro se ele casar com essa expressão regular e falso se não. Então, se isso for verdadeiro, se der match, né? Ou seja, abre o if e procura esse endereço. Caso contrário, não faz nada. Caso contrário, ele não vai lá no via CEP, procurar esse CEP. Ele não vai armazenar nada no endereço, no address, e ele vai ficar com vazio aqui. Então vamos ver. Atualizando. E agora eu vou colocar um zero a mais. E não trouxe nada. Tá? O legal aqui seria informar para o usuário que o CEP está incorreto, né? Ou o CEP não foi encontrado, né? Ou algo desse tipo. Ou que o CEP não é válido. Né? CEP inválido, na verdade. Não que não foi encontrado, que o CEP está fora do padrão. Então, o que a gente podia fazer aqui? Dar um else aqui. E no address, só acessar o atributo CEP e igualar ele a CEP inválido. Então, repare que eu só estou modificando um atributo. Os outros estão tudo vazio. Então, vamos ver aqui, ó, 1835, 3000. CEP inválido. Show, né? Então, beleza. Então, o que a gente viu nesse vídeo aqui? Como usar expressões regulares nos meus projetos, tanto para formatar, que está aqui na linha 14, como para validar, que está na linha 16. Na 14 eu estou limpando ele, tirando alguns caracteres que eu não quero que estejam lá. E na 16 eu estou vendo se ele casa com uma expressão irregular, se ele faz parte de um CEP ou não. Beleza? Obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!